boa noite! Fala família Conexão Cleverson Prestes! Bora lá iniciar mais uma super live aqui no Conexão. É isso mesmo, galera. Depois de 2023 incrível. Olha, foi um 2023 sensacional. Foi muitas lives que fizemos, né? Menos que 2022, né? Realmente, tenho que admitir. Mas em 2022 foi mais de 60 lives, né? Se eu não tô lembrando, acho que foi mais de 60 lives. E, né, o 2023 foi mais uma média de 36 lives, se não me engano. Tivemos bastante compromisso, bastante coisas a realizar, então faltou bastante. Mas 2024 iniciamos já com tudo, da melhor forma, do melhor jeito, e nada melhor que começar, né, com uma pessoa, né, sensacional que eu tenho tido o prazer, né, desde o ano passado em conhecer, em estar ali participando, né, da Igreja Batista IBN, que é o pastor Reuel, que vai estar conosco aqui conversando um pouquinho da sua história, da sua trajetória, seu ministério, conversando um pouquinho. Olha, vai ser um bate-papo incrível e eu convido a você a permanecer conosco aí, convidar mais pessoas, envia para o máximo de pessoas que você puder, envia para os amigos, envia para a família, envia para geral e avisa lá que já estamos ao vivo para mais uma live aqui, né? Aqui no Conexão Cleverson Prestes. É isso aí, galera. Começamos em 2020. Estamos na quinta temporada. 2020 começamos, né? Que teve duas temporadas junto, E estamos na quinta temporada, abrindo a quinta temporada com vários amigos, várias pessoas, cantores, psicólogos, doutores, olha, jornalistas. Já passou por aqui várias pessoas, né? Vários compositores também, e tem sido sensacional essa troca em conhecer as histórias, trajetória. Eu vejo que o pessoal já está aí ligadinho. Olha aí já o pessoal, nossos irmãos lá da igreja estão em massa aí, ó. Graziele, Carol, Jefferson, Thiago. Olha aí o Max, fala seu Max, como é que estamos? Tranquilo, New Life na veia, tamo junto. Maria Clara também, Alexandre, Lucas de Porto. O pessoal tá chegando, Elizabeth, Michel. Então o pessoal vai chegando aí, já vejo que o nosso convidado já está aí e já vou chamar ele. Mas eu quero antes disso, né, com certeza falar sobre os nossos apoiadores. Aquelas pessoas que estão sempre incentivando, estão sempre apoiando, né? Que é a nossa erva mate de Valérios, mate nativo. Olha o meu chimarrão sempre pronto, sempre preparado, né? Chimarrão top, erva mate que se preze é da De Valérios, mate nativo. Essa parceira Eliane da De Valérios, né? Representante da De Valérios, sempre conosco aí desde desde que iniciou a conexão. Então, erva mate De Valérios, mate nativo. Se você não conhece, se você não provou, olha, prove que tenho certeza que você vai gostar. Também, né, Amor Amora Semijoias, Márcia Juliane, sempre conosco também apoiando, incentivando. E galera, tem mais coisas, tem mais parcerias chegando aí. Te prepara, vem coisas muito boas esse ano. E vem muita novidade, hein, galera? Vem muita novidade. Se prepare. E aí, eu não vou dar spoiler, né? Senão fica sem graça. Mas vem muita coisa boa aí pra gente aí esse ano. Pessoal, Cleverson, deu pra ti. Eu também acho, também deu pra mim. Vamos lá, vamos chamar os convidados então nesta noite. O pastor Reuel vai estar aqui conosco, conversando um pouquinho dessa história, da sua trajetória. E o pessoal ligadinho conosco. Ana Pelhais, forte abraço, sua irmã Maju, Fran, Edna, tá todos aí, o pessoal tá ligado. Vamos chamar ele então? Deu pra ti, Cleverson? Eu também acho. Não quero mais ouvir a tua voz. Quero ouvir o pastor Reuel, que vai estar conosco aqui. A Conexão 2024, temporada 5. Pois é, para mim que não apareceu, então. Deu para mim que bugou. Esperar o pastor aceitar de novo aí. Já lhe mandei convite novamente, você. Agora sim. E aí, Kleber, tudo certo? Tudo certo, pastor? Como é que está? Tudo tranquilo? Uma trancada na internet aí, mas já resolvemos. Bem normal, bem tranquilo aí. Só vou perguntar pro pessoal aí se tá nos enxergando os dois? Coloque para nós nos comentários se tá os dois aparecendo aí. Para mim tá tranquilo, mas acho que tá. E aí, pastor?
Satisfação conversar com o senhor. Satisfação é minha, Kleber. Uma alegria estar participando, né, desse formato aí. Eu nunca... É minha primeira vez, né, participando de uma live. Mas estou muito feliz pelo teu convite aí, vamos dizer, a gente está aí para servir. Eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso aqui para mim, para ti, para as pessoas que vão estar conectadas aí, né? Com certeza, com certeza. Alegria imensa, satisfação. Eu lhe digo assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Aquele dia veio temporal, não deu. Depois, na sexta-feira, o senhor tinha um compromisso, né? Então, hoje deu. Hoje deu. Hoje era para ser na terça mesmo. Hoje deu certo. Era para ser na terça mesmo. Mas que alegria conversar com o senhor, né? Eu digo, agora, né, meu pastor, né? Meu pastor, é uma satisfação começar esse ano com o senhor conversando sobre a sua história, a sua trajetória, que eu sei que com certeza tem muita coisa a nos edificar, a nos acrescentar na nossa vida. E que alegria. Então, o pessoal que ainda não lhe conhece ainda, que está na live, quem é o Reuel? Quem é o Reuel, né, cara? Eu acho que todos os dias a gente está se descobrindo, né, cada vez mais como pessoa, como ser humano, né? Mas o que eu posso começar falando de mim, né? Eu sou, primeiramente, um discípulo de Jesus, né? Primeiramente, um discípulo de Jesus. Eu encontrei Jesus quando eu tinha uns 20 anos, 21 anos, assim, uma experiência com ele. E a partir daquele momento eu decidi segui-lo, né? E isso tem sido a marca da minha vida, eu acho, assim, a ser um discípulo de Jesus. Também sou esposo, sou casado com a Patrícia. Nós casamos em 2005, aí eu precisaria fazer as contas, né? Mas já se vai alguns anos aí de trajetória. Também sou pai do Rian, né? O Rian, eu acho que a gente vai conversar mais, né, sobre a chegada do Rian. É o nosso filho do coração, um filho amado que Deus nos deu. E, e ele tá num processo de adoção ainda, né? Se concluindo, né? Então, mas desde que ele chegou é só alegria nas nossas vidas, um pouco de canseira também, né, cara? Ele tem muita saúde e eu sou pastor, né? Também sou pastor da Igreja Batista Nacional, já sou pastor desde 2009, né? Eu guardo as datas, mas eu não conto os anos, né? Desde Sim. 2009. 2009 eu fui ordenado pastor pela Convenção Batista Nacional e eu sou o pastor presidente aqui da, da Igreja Batista Nacional aqui em São Gabriel, desde 2012, final de 2012. Né? E nessa trajetória Deus tem nos agraciado, nos abençoado, né? Com muitos irmãos, muitos amigos, né? Então, eu acho que eu sou essa pessoa aí. E à medida que eu convivo com as pessoas também, eu acho que também sou uma pessoa, um bom amigo, né, porque as pessoas estão próximas, né? Tenho minhas deficiências, né, minhas debilidades, mas eu acho que o Reuel é isso. Também sou muito, geralmente estou de bom humor, né? Geralmente estou de bom humor, gosto muito de passar tempo com pessoas, gosto muito de marcar um chimarrão, marcar um café, conversar, falar da vida, falar da minha vida, falar da experiência com as pessoas. Então, essa é a minha vida. Essa é a minha vida, esse é o Reuel. Realmente é bom, né? Conhecer, porque às vezes a gente fica pensando, né? É pastor, né? Toda a formalidade, mas atrás do servo de Deus, do pastor, existe um ser humano, existe um homem, né? Existe um pai, existe um esposo que também tem as suas mazelas, tem as suas dificuldades, as suas lutas particulares, e além disso ainda tem que estar ali cuidando da vida espiritual, da igreja, cuidando dos irmãos. Isso é um desafio, com certeza. É muito fácil hoje a gente ver a questão das críticas, né? Os pastores são isso, os pastores são aquilo, mas se esquece que atrás daquilo tem segundo, né, pessoal? É verdade, é verdade. Tu tocou numa questão muito importante, Kleber, assim, que tu falou assim, atrás do pastor, né?
sempre tem uma vida particular, né? Eu Sim. até fiz questão de citar primeiro, né, assim, o meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com a minha esposa, meu relacionamento com meu filho, porque para mim essas coisas elas vêm antes até mesmo do... Na realidade, eu acho que essas coisas elas validam, né, o chamado pastoral, como tu mencionou, né, infelizmente, né, eu vou falar um pouco mais sobre a minha história, mas eu vivi dois períodos assim da igreja no Brasil, né? No Brasil, eu me lembro quando eu era adolescente, né? Os pastores, né? Ou os cristãos, né? Eles eram vistos até lá antes do até o ali finalzinho dos anos 80, né? 89, 88, né? Os cristãos ainda eles eram vistos no Brasil assim como um povo simples, às vezes sem cultura, sem muita, vamos dizer, pessoas mais simples mesmo em muitos aspectos, né? Mas pessoas sérias, né? Inclusive até na classe pastoral, digamos, né? Mas depois começou o surgimento de tantas igrejas, né? E tanta forma de trabalho que, eu vou dizer, trouxe uma outra perspectiva, uma outra visão sobre o pastor, né? Então, o pastor, então, e hoje tem muitas pessoas que querem servir a Deus, mas não querem ser pastor por essa questão, né? Porque pastor isso, pastor aquilo, né? Mas eu sempre comento aqui com o pessoal, comento com os irmãos, né? Eu vou dizer, sempre existe pessoas que querem ouvir a verdade, né? Sempre vai existir, né? Pessoas que querem participar ou estar numa comunidade, eu sempre uso a expressão orgânica, verdadeira, simples também, né? A simplicidade não está relacionada ao tamanho da igreja, mas sim os relacionamentos que se vivem nela, né? Então, eu acho que sempre vai ter um espaço para essas coisas, né? Então, eu penso dessa forma, né? Mas antes de ser, eu acho, de me ver como um pastor, procuro me ver, né, como um esposo, um pai, um amigo, né? E essas coisas têm validado, eu acho, dado confiança, né, para as pessoas que estão congregando, que estão participando aqui. E é incrível que boa parte delas também, quanto mais íntimo, né, nós nos tornamos de alguém, mais também conhecemos até as debilidades, né? E mesmo assim, algumas pessoas, elas compreendem, mas mesmo assim amam, né, estar junto, amam caminhar junto, né? E é assim mesmo, a gente vai cultivando e alimentando relacionamentos, né? Com Deus e com pessoas. Né? Sim, exatamente. E é bem interessante o que o senhor falou, né, sobre a questão de a pessoa, hoje em dia, poucos querem ser pastores por causa dessas falácias, né, que ficam dizendo, né? Mas eu lhe pergunto assim, o que foi que levou o senhor a tomar a aceitar esse chamado? Vamos começar do início lá. O senhor falou que aceitou a Cristo com 20 anos. Eu contar. Eu nasci num lar cristão, né? Eu já quem passa na igreja sabe muito da minha história. Até a Patrícia diz: para de contar tuas histórias, cara. São as mesmas sempre, né? Mas aqui na live eu vou contar. Com certeza. O meu pai é pastor. Meu pai é pastor. Eu já nasci num lar, numa família cristã e numa família pastoral, né? Então já vivi nesse contexto desde a minha infância. Mas, por estar dentro da família pastoral e observar até mesmo algumas questões, algumas injustiças, algumas questões assim, com relação ao meu pai, né? Eu tive dificuldade, eu não consegui separar muito bem essa questão de o que fazer para Deus e o que ser em Deus, né? Eu não conseguia, eu era um adolescente, né? Então eu participava da igreja. E na minha formação como indivíduo, o meu pai ele sempre insistiu muito. O princípio da honra ele foi muito bem arraigado na minha vida, sabe?
Então, eu sempre fui muito frequentante da igreja para honrá-lo, né? Para honrá-lo, para não decepcioná-lo, né? Mas não porque eu tinha uma experiência com Deus. E isso aconteceu acho que 2008, não me lembro bem, não, um pouco antes. O que aconteceu? O pai ele foi embora. O pai foi. Eu parei em São Gabriel porque o meu pai ele veio transferido para cá como pastor. Aí ele ficou 8 anos pastoreando aqui e ele foi transferido. Quando ele foi transferido, eu estava no quartel e eu era militar e fazia alguns meses que eu tinha sido promovido a sargento, né? Então eu conversei com o pai, com a mãe e eles não, é melhor tu ficar esses anos, né, aí no quartel, que o teu salário é bom, né? Tu é um guri novo, solteiro, e o salário é bom, fica aí, aproveita, faz o teu pé de meia e depois segue a vida, né? Quando terminar o teu tempo, aí tu volta. Naquela ocasião, né? O pai ele tinha ido transferido para Estrela, ali naquela região do Vale do Taquari, né? E aí ele foi para lá e eu sempre digo, eu não saí de casa, foi a casa que saiu, né? E eu fiquei aqui na cidade, mas depois que eles foram embora, eu fiquei mais ou menos um ano e meio, totalmente, eu uso a expressão, desconectado. Eu ia nos cultos aos domingos, não todos, mas no mínimo uns 2, 3 por final de semana, por mês. Eu ia nos cultos, mas a minha vida estava toda fora da comunhão com os irmãos, né? Eu participei em muitas festas, então toda a dinâmica que o mundo propõe, né? Ou daquela época, não sei como está hoje, né? Mas toda a dinâmica do mundo daquela época, né? Eu vivi cerca de um ano e meio até que o Senhor me resgatou. E aí, cara, foi uma experiência única, porque eu vi a mão de Deus, assim, da primeira experiência sobrenatural, quando eu cheguei em casa alcoolizado, né? Eu tive uma experiência assim do Espírito Santo falando e me dando direção. Realmente, a primeira coisa que ele disse, Joel, tu precisa fazer uma faxina na tua vida, tu não tá legal. E aquilo eu assumi, reconheci meus erros, né? E fui orar ali na beira da cama mesmo, e Deus já me deu muitas direções. E paralelo a isso, no quartel eu ganhei uma Bíblia, né? Eu me lembro que teve um processo de capelania lá no quartel. Eu ganhei uma Bíblia camuflada. Eu não tenho mais, não encontrei mais essa Bíblia, mas eu tinha. E eu li toda ela e comecei no Novo Testamento e era uma Bíblia na linguagem super atual, assim, muito fácil de compreender. E ali eu comecei a ter a minha experiência com o Espírito Santo, a minha experiência com Deus, e Deus começou a guiar minha vida. Ali que eu me tornei um discípulo. Eu tinha uma formação cristã, mas eu tive uma experiência cristã a partir dos meus 21 anos, cara. E aí a minha vida mudou, assim, mudou completamente. E o Espírito Santo se revelou muito naquela época, cara, assim, ó, direções, entendimento, compreensão. Eu já tinha uma base, né? Me criei na escola bíblica. O meu pai era um mestre, né? É ainda, né? Mas ele atuava muito como um mestre na igreja, muito ensinador. E os cultos de terça-feira, que era onde ele ministrava, acabava sendo, sempre quando ele pastoreava alguma igreja, os cultos de ensino que ele ministrava, sempre eram os cultos mais, às vezes, até maior que o de domingo, né? De tanto que as pessoas gostavam de ouvi-lo, assim, como pregador. Ele era um mestre, e eu adorava também. Então, me criei na escola bíblica e nos cultos de terça-feira, que é culto de ensino, né? Mas a minha experiência com Deus, ela veio com meus 21 anos, quando a minha família já não estava aqui. Eu posso dizer, não, eu vivi o meu deserto, mas nesse deserto, podemos dizer, eu encontrei Jesus e minha vida foi mudada, cara. Então, ali começou a minha experiência com Deus, né? Exatamente. Não, e isso é interessante compartilhar, porque, como eu falei, o senhor nasceu num lar cristão, né? Um berço cristão, como a gente diz, né? Onde seu pai é pastor, né? E isso foi tomar a decisão de o seguir, de servir, de entregar a sua vida também, já com 20 anos, 21 anos, né? E às vezes o pessoal diz, a vida dele é fácil porque nasceu no berço evangélico, mas não sabem, né? Realmente o que aconteceu, toda a trajetória, né? Todos nós, né, cara? Todos nós,
tem um texto na palavra que diz que no mundo nós temos aflições, né? Todos nós temos, né? Vivemos em níveis diferentes, né? Mas eu Sim, vou dizer assim, ó, uma vida guiada pelo Espírito Santo, a probabilidade de errar é bem menor, né, cara? E quanto menos tu erra, mais tu, vamos dizer, mais qualidade de vida, ou melhor tu vive, né? Vai ter dificuldades, claro que sim, né? Mas é que nem hoje eu vejo muito o relacionamento de Deus comigo como eu me relaciono com o Rian, né? Com o Rian, e às vezes eu tenho que colocar ele de castigo, ele desobedece. Filho, às vezes me parece que tu gosta de ficar de castigo, cara. Porque eu falo um negócio, eu te ensino, e tu parece que faz por gosto, cara. Parece que tu gosta de ficar de castigo. E ele não gosta, né? Ele chora um pouquinho, a gente já tira, né? Mas tem que estar ensinando, tem que estar ali insistindo, né? E realmente, cara, a vida, esse exemplo, né? Ele expressa muito bem a nossa vida, né, cara? A nossa vida a gente tem dificuldades, tem também todos nós, né? Mas claro, né, cara, que o Espírito Santo ele supre muito, né? A presença de Deus nos supre muito, né? Todos nós, né? Então isso é maravilhoso. Glória a Deus, né? Por ele ter nos encontrado, né? Em algum momento da vida. exatamente. Glória a Deus que ele nos encontrou, né? Nos resgatou de todo esse império das trevas, todas essas situações que o mundo tem a oferecer, né? Como o senhor É, falou, né? O mundo, na época dos que o senhor falou, né? Que chegou um dia bêbado e, né? Em casa, foi o que o senhor disse, né? Hoje não tá muito diferente, né? O mundo tá até pior. A situação eu tenho a impressão que tá tá pior, cara. Eu tenho a impressão que tá pior. é, então, assim, e até aproveitando o gancho, como diz, até para a juventude hoje em dia, claro, sempre foi difícil, né? A gente não pode agir como vitimistas também, mas hoje, nos dias atuais, parece que a coisa está cada vez mais afunilando, né? Está mais apertada das pessoas realmente seguirem o caminho certo, seguirem o caminho bom. Graças a Deus, né? Ainda bem que ainda tem os remanescentes, né? Tem aquelas pessoas que estão olhando para Cristo, olhando para o Senhor, né? Mas a gente vê a dificuldade hoje de realmente a pessoa se manter equilibrado, se manter no caminho, né? No caminho certo, no caminho correto, não ser perfeito, porque quem é, mas procurar, né? Sim, Agir, né? Da melhor forma. é verdade, cara. Tu falou sobre a questão dos jovens, né? Assim, e realmente, né? Nós temos aqui na igreja, né? Uma característica, né? De ser uma igreja relativamente jovem, né? Uma igreja muito tem 80%, 70% das pessoas que frequentam são pessoas ainda construindo a sua vida, final da adolescência, início da juventude, primeiro ano, segundo ano de casamento, nessa fase de construção ainda, né, podemos dizer, né? E, algumas pessoas eu vivi essa fase junto, né? Também, quando eu fui ordenado a pastor com 28 anos, né? Muito jovem. 28 anos. 28 anos e assumi a igreja com 31, né? Então foi muito uma alguns anos, né, eu fui o pastor mais jovem da nossa convenção aqui no estado, né? Hoje não mais, né? Hoje tem uma galera mais jovem, né? Mas há alguns anos eu fui o pastor mais jovem aqui do nosso estado, né? E então tudo aconteceu muito cedo, né? E hoje nós temos uma atividade muito boa com jovens, né? Mas eu percebo é, é, umas diferenças de gerações, né, cara? Algumas coisas que mudam um pouco, né? Muda um pouco, né? Uma coisa que eu percebo, assim, que a gente precisa... Eu acompanho bastante a galera aqui, daí, até hoje eu sou líder da rede jovem aqui na igreja, né? Porque eu acho que tem esse perfil. Claro, a demanda vai aumentando, né? Eu consigo ser porque vamos dizer, descentralizo, né? Todo esse processo. Tem muitos irmãos que me Sim, ajudam sim, aqui, claro. o Matheus, o Xande. Tem uma galera aí que me ajuda muito, então eu consigo ainda ser um dos Sim, líderes sim, jovens Wilson. aqui da igreja, né? Mas uma coisa que eu percebo, Kleber, assim, com essa nova geração, né? Diferente da nossa, né? Ela tem uma fragilidade emocional, né? Um pouco mais acentuada, né? Uma fragilidade emocional, são jovens
os meninos, né, as meninas, assim, com muita, vamos dizer, muitas questões não resolvidas, muita insegurança, né, pessoas que às vezes não conseguem ainda romper na vida, né, por várias questões, né. Inclusive nós temos alguns exemplos aqui na igreja de pessoas que tiveram, né, jovens tiveram sua vida curada nessas áreas, assim, hoje estão inseridas no mercado de trabalho, estão fazendo faculdade, estão seguindo o destino delas, né, mas chegaram totalmente bloqueadas e travadas, né. Eu percebo no contexto, né, da minha fase de juventude para essa questão, duas coisas que eu acho que colabora para isso, né. A primeira delas, não posso dizer que não, né, na minha adolescência e juventude não existia, né, o acesso à informação, redes sociais, então acho que essa questão colaborou muito. E também uma coisa que na minha época, né, que eu acho que não era tão comum, né, não era tão natural, né, na minha adolescência, assim, as famílias desfeitas, né, assim, hoje tem muitos jovens que chegam até a igreja que não tem uma referência de pai, né, se criou só com a mãe, ou só com a avó, então, e o pai ali e a mãe, eles têm um papel importantíssimo na formação do indivíduo, né, cara? E eu percebo que nós estamos trabalhando com esse público, né? Algumas pessoas a gente não até de alguma forma tenta suprir nessa área, né? Dando direção, dando aconselhamento de pai. Então essas questões começam a acontecer também, a gente começa a observar, né? E é um desafio. Além do evangelho, que é a formação de Cristo no homem, nós também precisamos lidar com essas questões que é a formação do homem, a formação do eu, né? Junto com essa gurizada, né, cara? Mas quando eu vejo um fruto, quando eu vejo um resultado acontecendo, eu me alegro muito, cara. Eu me alegro muito e eu me emociono, cara. Eu me emociono. Assim, de ver o que as pessoas alcançam estando em Deus. O que jovens aqui têm experimentado o tempo de cura. Hoje tem uma vida... Hoje eles têm, vamos dizer assim, eu consigo ver neles assim uma certa pessoas resolvidas, né, com relação à sua identidade, coisas que não eram assim, não chegaram assim. Tudo obra do Espírito Santo e a Sim. comunhão dos irmãos, né? Então é um desafio da igreja de hoje, eu acho, né? Essa questão, né? Além do evangelho, também trabalhar nessa formação que vem precária do ambiente familiar, jovens que não eu vou dizer assim, a minha geração não pegou o evento da... Eu me lembro que eu tive celular, eu já estava com 19 anos, e era aquele Nokia, né, cara, que no máximo que tinha era o jogo da minhoquinha, então não tinha rede social, né, então, né, quando o Orkut chegou, eu estava casado, já tinha minha esposa, já estava casada há 1, 2 anos, né, então, e essa galera já nasceu já com o celular na mão, né, então é diferente, cara. Eles têm hoje acesso à informação muito mais do que eu, quando era mais novo, né? Mas também a gente vem com muito mais, eu vou dizer, a minha geração, ela vem mais sólida, com o pé no chão, Isso aí. eu digo, vem mais cascudo, né? Com relação à vida, né? Aguenta mais. Né? Então, é as diferenças que eu observo, né? Mas o mundo vai mudando, né, cara? O mundo vai mudando e a gente precisa se adaptar. E é isso que eu acho que é legal, cara. Apesar de eu vir de uma outra geração, eu ainda consigo me comunicar com essa galera, né? Eu não consigo ser tão... Que nem agora tu me deu algumas dicas, né? Pra mim entrar na live, né? Que eu não sou tão Sim. hábil. Não sou tão hábil com essas questões, mas, né? Acho que tem algo para compartilhar, para agregar, para somar na vida das pessoas, né? Perfeito, com certeza. Não, com certeza. Realmente, essa, essa troca e essa troca de experiência também, né, do senhor para os jovens de hoje, e passar isso, né, para os jovens é importantíssimo. Saber a importância dos princípios, né, dos valores. Porque eu sempre digo assim, o mundo mudou, as coisas evoluíram, mas os princípios e valores, eles permanecem intactos, eles estão ali, é os mesmos, não mudaram, não alteraram, né, pastor? É verdade, cara. É verdade. A gente
a própria palavra, né, diz que o Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Então, isso Exatamente. uma verdade bíblica, né? Então, Sim. o que ele pensa, que ele, os valores continuam os mesmos, né? Eu entendo isso, né? Muda nossa forma de se comunicar, muda a roupa que a gente veste, o jeito de cortar o cabelo, quem tem, né? Sim. Muda essas coisas, né, cara? Mas até a Sim. forma, vou dizer, uma coisa que dá pra, que muda também, né? Como nós nos reunimos, né, cara? Vamos dizer, o que cantamos, como cantamos, né? Isso muda de um tempo Muda. para o outro, né? Mas o que não muda é a palavra de Deus, né, cara? Isso não tem como mudar, né? Ela Permanece é a Deus. imutável. E aí, essa é a grande sacada, cara. Muda o layout, mas não muda o conteúdo, né? Sim, sim. E pastor, como eu falei, continuando, né, falando sobre a sua história, né, o senhor falou que assumiu a igreja se tornou pastor com 28 anos, é isso, né? 28 eu fui consagrado, ordenado a pastor, né? Eu Ordenado pastor. até fui com 28 anos. E com 31 eu assumi a igreja, né? Eu assumi a igreja precocemente, né? Não era um projeto, digamos, né? Assim, do pastor, né? O pastor que me acompanhou no processo inicial foi o pastor Francisco Ferrão. Uhum. Não sei se não está na live aí, acho que não. Francisco Ferrão, Não, foi, não vi. ele foi o pastor fundador da IBN aqui na nossa cidade, né? E aí eu comecei a participar, a frequentar, ele me tinha como um filho, né? E eu fui muito auxiliador dele no processo, na implantação, na igreja aqui. E daí depois ele me indicou para a ordem, né? Me indicou para a ordem. Eu passei por todo um processo, né, de seletivo. Tive também participado do seminário. Na nossa convenção disponibilizavam na época, né, o STERGS, que é o Seminário Teológico do Rio Grande do Sul. Eu fiz o seminário, participei das reuniões que tinha da CBN, da convenção, e até que chegou o momento, né? Mas com 28 anos ele me apresentou para a ordem, né? Eu fiz também tem uma prova teológica que a gente faz, né? E foi bom o processo. E aí com 27 anos ele me indicou e com 28 eu fui ordenado. Demorou um ano mais ou menos todo esse processo, né? Sim, sim. E a reação, por exemplo, a sua família, seu pai, né, que também era pastor, né, qual foi a sensação? O senhor pode compartilhar conosco, assim, era um projeto dele, quem sabe, no início, ou não era? Que eu vou dizer, né, cara? O meu pai, ele tem muito orgulho hoje, né, de eu ser um pastor, né? Mas eu não sei se ele acreditava que eu seria, né? Eu me lembro me lembro assim, de algumas, né, de uma vez, né, no grupo de jovens, né, lá da igreja que ele era pastor, marcaram oração de manhã, eu me lembro, umas 7 horas ou 6 horas da manhã, né? E daí não, sou filho de pastor, eu vou ir, né? Eu não estava com tanta vontade, mas eu fui, e foi bom, momento de oração. E depois, depois se reuniu no centro ali, e daí o líder dos jovens, na época, pediu para mim orar, e eu orei ali com o pessoal, né? E eu cheguei em casa, e ele estava falando, Ruth, eu acho que o Joel está se convertendo, porque ele estava orando, Ruth é o nome da minha mãe, né? Ele estava orando lá na igreja e botaram ele orar, e ele orou bem direitinho, né? Então, eu acho que ele tinha mais uma preocupação se de fato eu ia me converter, né? Eu ia me aceitar Jesus como Salvador, né? Porque ele via que eu acompanhava, mas não era tão, onde não dava frutos, né? De arrependimento, digamos, né? Mas ele tinha mais expectativa de eu me converter, eu acho, né? Eu me lembro Sim, que sim. a minha mãe, né, dizia, tu tem que ensinar o Reuel a ser pastor. Minha mãe era muito espontânea, assim, né? Mas como isso não se ensina? Isso é chamado, meu pai dizia, né? Isso não é de ensinar, isso é chamado. Eu não sei se ele tem. E meu pai ficava meio bravo, às vezes, com a minha. Era um pouco displicente também em muitas questões, né? Mas depois que ele foi embora, e de fato, né, eu me converti. Mas sabe que eu louvo a Deus
da forma que aconteceu, né? Porque se o pai tivesse me acompanhado nesse processo do chamado pastoral, eu ia ficar sempre com aquela dúvida no, será que eu sou pastor mesmo? Ou será que eu tô aqui, é um quebra-galho do meu pai? Será que ele quebrou meu galho? Mas como esse processo todo aconteceu na vida de um outro pastor, que não é nem parente, nem nada ligado a mim, né? É porque Deus viu, Deus eu tinha, né, e tenho um chamado, e aquele pastor viu e me apresentou para a igreja. Na convenção nos batistas acontece diferente de algumas igrejas, não é? O pastor, ele traz o nome, ele sugere o nome para a igreja. E é a igreja que indica, é a igreja que diz sim ou não, faz uma votação, né? É a igreja, não é o pastor. É a igreja que. A igreja, olha, eu reconheço que o real tem um chamado, ou eu acho que não. Tanto é que na minha sindicância, né, quando a igreja me enviou, tinha um irmão muito amigo meu, ele achava que eu era muito novo, de fato era, né? Ele, pastor, quem sabe o senhor espera mais um tempo e tal. Mas ele foi voto vencido, os outros votaram e eu passei no processo, né? Mas depois da igreja aprovar, aí tu vai para a convenção, e a convenção faz. Ela nomeia 3 pastores, que é uma comissão de sindicância, e eles vêm na cidade e conversam com o pastor, comigo, com o pastor, com o candidato e com a igreja. Né? Não sei se é um assunto muito interessante para as pessoas, né? Mas é assim que funciona na Batista, né? E aí eu passei por todo esse processo e fui ordenado. Aí veio uma outra comissão e fazem um culto na igreja local, e aí impõe as mãos, né? E é toda uma cerimônia muito bonita, muito marcante, né? Para o candidato, né, em si, né? Então foi assim que aconteceu. Mas aí, tá, deixa eu terminar essa história que eu comecei a falar tanto. O pastor Francisco, ele me consagrou pastor para me auxiliar ele. E eu auxiliei o tempo que precisava. Só que ele precisou ir embora de São Gabriel. Ele precisou ir embora de São Gabriel porque a esposa dele precisou fazer um tratamento em Santa Maria, né? E graças a Deus ela está muito bem, o tratamento deu certo lá, né? E aí ele precisou se ausentar da cidade, né? E aí a gente conversando, ele me passou a igreja, né, cara? Daí eu assumi ela, né? Por essa razão, né? Senão não teria assumido tão cedo, digamos, né? Eu assumi com 31, tive algumas dificuldades, né? Eu vou dizer, realmente, algumas pessoas, os membros mais antigos, ficaram um pouco incomodados, né, com a situação, né? Alguns saíram, mas a igreja, outros chegaram, né? Não tenho nenhum inimigo, vou dizer assim, ó, são pessoas maravilhosas, eu converso com eles, encontro na rua, a gente sempre relembra aqueles momentos maravilhosos, né? Então, não ficou nenhuma uma questão pendente, tá tudo certo, graças a Deus com todos, né? Graças a Deus, que bom, né? Que benção, saber toda essa história aí. Como eu falei, tudo agrega pra gente, por causa que até o pessoal que tá na live aí, que não conhece ainda o Ministério Batista, não conhece a Igreja Batista Nacional, que é daqui de São Gabriel, ou de qualquer cidade ou estado, né? Até para conhecer, né? Quem sabe a pessoa diz, pá, poxa, estou procurando uma igreja, estou procurando um lugar para congregar, para me achegar, né? Quem sabe a pessoa se identifica, né, com o local, se identifica com o lugar. Foi assim também que eu cheguei na Batista, né? Então me identifiquei com o lugar e é assim, né? Isso é importante a gente compartilhar. Eu digo que a igreja, a IBN, ela tem uma identidade, Deus nos deu, né? E eu vou te dizer, cara, quando eu cheguei na igreja, a igreja tinha 30 pessoas no máximo. E eu fui muito bem acolhido, cara. Eu fui muito bem acolhido, abraçado. Eu via que as pessoas tinham maior cuidado comigo, com a Paty, né? Eu me lembro que quando depois a gente fica sabendo, né? O pastor ele falou que os irmãos comentaram. Coisa linda! Aquele jovem vindo na igreja, trouxe a irmãzinha dele. A irmãzinha era a Patrícia, minha esposa, né? E ela tem uma aparência jovem ainda, né? Mas era mais na época, né? Eu muito mais ainda, né? E acharam que ela era minha irmã mais novinha que estava indo no culto, né? Mas não, né? E eles sempre nos amaram muito, assim. E eu acho que essa é uma identidade, sabe? A IBN aqui, ela é muito acolhedora, né? Com todo mundo que entra, né? Todo mundo que participa, né? A gente tenta ser, né? Essa é a ideia. A gente é muito... O povo é muito amável, muito acolhedor.
E também, uma das nossas marcas, assim, eu vejo assim, eu até uso essa expressão, né? Nós só precisamos de uma chance, né? Se quem está vendo a live aí, ou onde a live for, não sei se ela é gravada ou não, mas nós Ela precisamos fica de uma gravada. chance, de que as pessoas entrem e venham conhecer, cara. Eu tenho certeza que vai mudar todos esses conceitos e preconceitos que as pessoas têm, né? Sobre pastor, sobre igreja, né? Então, muda, cara, muda porque é uma igreja muito família, muito boa de... Eu vou dizer, se eu não fosse o pastor dela, eu ia querer estar congregando aqui, cara. E é isso que eu penso, né? O meu objetivo é ser pastor de uma igreja que eu gostaria de ser um membro dela, né? Então, né, um membro dela. Eu prego a palavra porque eu gostaria de ouvir a palavra, né? Por mais dura que seja, por mais, às vezes, confrontadora que possa parecer, eu quero participar de uma igreja assim, cara. Eu quero participar. E eu amo ser ministrado. Quando eu não estou pregando, eu sento bem na frente, eu me alimento mesmo, né? Então, isso é bom, isso é bom. É uma alegria. Realmente. Eu concordo com o senhor, né? Como, aconteceu muito na virada do ano, né? A igreja acolhedora, a igreja realmente que mostra o amor de Cristo, né? Na vida. Isso aí, com certeza, tem muito claro, tem muito das pessoas mesmo que já são assim, ou que se converteram, começaram a congregar e viram essa identidade da igreja aqui, e também pelo líder, né? Pela questão de olhar para o líder e às vezes é aquela coisa, nada, não estou criticando aqui outros ministérios, mas a gente vê às vezes, a pessoa, o pastor é um intocável, né? Não dá para não conversar com ele, né? E a gente vê, né, o senhor ali sempre indo até a porta no tal do culto para cumprimentar os irmãos assim quando dá, né? E isso é bacana, esse acolhimento, essa motivação, né? Esse tete a tete, isso aí é importantíssimo. Aham. Tu não é a primeira pessoa, Kleber, que fala isso, sabe? Como o senhor é acessível, né, para todo Isso, mundo, né? Eu vou dizer assim, ó, eu não sei como ser pastor diferente disso, porque eu me espelho muito no meu pai, né, cara? Meu pai foi um pastor, assim, muito acessível, então, né? O pastor Francisco, que foi meu pastor, eu tenho essas duas referências, né? De pastor, foi o pastor Francisco e meu pai, desde a minha infância, né? E meu pai era muito também acolhedor e acessível, então eu acho que eu segui o caminho desses dois mestres aí, né? E acabo, não saberia ser diferente, né? Mas tu não é a primeira pessoa que fala isso, né? Sobre que existe, né? Pastores intocáveis, né? Assim, ó, sim. distante do rebanho, né? Mas eu tenho a maior alegria, cara. Eu me divido aqui na igreja, no final do culto, entre duas responsabilidades para mim, né? Que é o link, né? Que é quando eu venho conversar com os visitantes, e a porta, cara. Eu podendo, dando tempo, né? Quando que eu não vou lá para a porta? Quando eu tô tocando e não dá tempo de descer de lá, eu tenho que tocar a última música, né? Mas eu tendo a oportunidade, eu vou para a porta, cara. Eu gosto de apertar a mão das pessoas, desejar uma boa semana, ver no olho delas como elas estão, né? Porque dali da porta, às vezes no meio da semana eu chamo alguns para conversar, eu acesso a vida de alguns porque eu vejo que estão saindo dali, mas não tá tudo legal, não tá tudo bem. E ali eu consigo ter essa percepção, né? Essa leitura, né? Sim, sim. Não, e eu falando agora, estou sobre tocar, né? Domingo agora foi muito lindo de ver para mim, né? Eu participando do culto e assistindo, né? Vendo o senhor, né? Tocando, o pastor Tiago tocando também. E eu falei, que interessante, né? Os dois tocando, os dois e ao mesmo tempo participando do louvor. Isso eu achei muito diferente mesmo. Cara, isso é muito importante falar sobre isso, né? A gente fala muito falando sobre as limitações, né? Por incrível que pareça, cara, não, Isso, eu vou dizer assim, ó, eu luto e já lutei mais, mas com complexo de inferioridade, cara, né? Então, assim, ó, isso desde a minha infância, né? Em alguns ambientes, às vezes, eu me sinto assim, mas eu entendo que isso não é verdade, né? E eu tô vivendo esse sonho de tocar guitarra, né, cara? Porque, assim, ó, quando eu era criança, o meu pai é trompetista.
né? E ele me ensinou teoria musical e também ele me ensinou a tocar trompete. Eu toquei trompete até os 17 anos, né? 18 anos, mas eu queria tocar numa banda. Eu queria tocar numa banda, não numa banda de sopro e tal, né? Eu queria com guitarra, escutar. Eu era adolescente, tocar no rock, né, e tal. Naquela época tinha oficina G3, na minha adolescência tinha, nós comprava, chegava os CDs um pouco antes, até as fitas, né, era o Resgate, Petra Pace lá dos Estados Unidos, né, toda essa galera mais antiga aí, né, e eu queria tocar aquilo ali, né, mas eu só sabia tocar trompete, né, daí meio que improvisar, né, junto com a galera, tocando violão, né, piano e guitarra, né? Mas e depois eu comecei a tocar, aí tá, eu aprendi a tocar violão para ajudar nas congregações, né? Porque eu ia pregar às vezes, eu já estava pregando, eu ia pregar nas congregações e não tinha ninguém tocando. Aí eu disse, cara, eu tenho que aprender o violão para vir aqui tocar, né, cara? Para ajudar a cantar os hinos mais conhecidos e tal. Né? E aí eu aprendi a tocar violão para isso, né? Quando eu consegui aprender para isso, e já era o suficiente, parei de estudar, né? E achei que ia parar ali meu envolvimento musical, né? Mas eu tinha aquele sonho de tocar guitarra, mas nunca me achava capaz para isso, né? Porque realmente é um instrumento um pouco mais complexo, né? Não sou, né, um exímio guitarrista, né? Lógico que não, tem muito que aprender ainda, né? Mas tô ajudando, eu acho que não atrapalha ali a galera, né? Pelo menos, né? Ou atrapalho bem pouquinho, né? Mas é um desafio, porque uma vez até o Rafa, que é o guitarrista da igreja, eu compartilhando com ele, eu falei assim, Rafa, eu tinha um sonho de tocar guitarra, né? Quando eu era guri. Tá, mas por que tu não toca? Eu não toco porque eu acho que eu não tenho capacidade para isso. Né? Mas quem que te disse? Não, vai tocar. Aí ele me emprestou uma guitarra, me emprestou um cubo, né? E eu levei para casa a guitarra e o cubo e comecei a estudar. Aprendi um pouco sobre questão dos timbres, acorde, a questão ali dos pedal de efeito e tal, né? Aprendi um pouquinho e já comecei a tocar na igreja, né? E ele já me emprestou, depois eu comprei meu equipamento, né? Mas eu vou dizer, ele foi um incentivador, né? E esse é o segredo da vida, cara. Tu caminhar com pessoas que te faz ir mais longe, né, cara? Não ir mais longe. Então, o Rafa foi essa bênção na minha vida e eu procuro ser isso também na vida das pessoas, né? As pessoas que caminham comigo, né? Eu sempre sou muito incentivador, cara. O meu objetivo é fazer com que elas andem e vão mais longe do que elas pensam que podem ir, né? Então, acho que isso é legal. Isso soma, agrega na vida das pessoas. E agora tu falou de domingo, né? Até as gurias ali, o pessoal da mídia fez um reels, né? Da música nova, né? Não sei se tu vai falar sobre ela ou Sim, não. isso. E aí ali, cara, eu vi, cara, até que ficou legal o solo, até que tava bom de tocar, né, cara? Então eu vejo assim, isso é a graça de Deus e pessoas que incentivam, né, a gente, e nos ajudam, né, nesse processo todo, né? Exatamente, e agora você falou, tocou, exatamente, eu já estava pronto para perguntar também sobre isso, né? O senhor também é compositor? Cara, tô descobrindo isso agora, né? Nós já, eu e o Thiago, né? Eu não posso dizer que é eu, né? E eu e o Thiago, a gente trabalha muito. Uma coisa que é importante falar sobre o Thiago, né, cara? O Thiago é um cara que a gente tem uma aliança, né, cara? Assim, de amizade. A gente pensa muito parecido em muitas coisas e entende muito o reino da mesma forma. E até para isso, cara. Né? Eu vou dizer, eu colaboro muito com a vida dele, ele com a minha, né, cara? Então, até isso a gente faz em parceria, né? Música, né? O que aconteceu, cara? Eu escrevi algum tempo atrás uma música, né, que a gente canta aqui na igreja, uma letra, que é No Jardim, né? É uma música que fala muito da uma experiência minha com Deus e foi maravilhosa, assim. E teve um domingo, um final de semana que cantaram na Rede Jovem dos dois cultos de domingo, né? Eu acho que foi semana passada, retrasado, que é uma música que fala sobre, né, sobre a comunhão com Deus, sobre um tempo de cura. Então, essa foi a primeira que eu escrevi e mandei pro Thiago. Thiago, eu escrevi essa letra aqui, ó. Não sei se dá uma música, fica à vontade para mexer e tal, né?
E ele pegou e daí em duas horas, eu acho, rapidinho, ele já me mandou um áudio da música pronta, cara, e eu fiquei impressionado como ele conseguiu colocar uma melodia tão linda, cara. Eu digo, Thiago, né, eu te entrego a farinha e o ovo e o fermento e tu faz o milagre acontecer, né, cara? Tu faz o bolo, né? E aí as pessoas olham o bolo pronto e pensam que eu fiz o bolo. Não, mas o Thiago é fundamental nesse processo. Nós temos, né, já vou adiantando aqui, né, nós temos hoje cerca de 5 a 6 músicas relativamente prontas, né, assim, com melodia, com letra, né, e agora, domingo, nós apresentamos uma delas para a igreja, né. Claro, faltam alguns detalhes nas outras, né, que dá para ajeitar, é coisa bem simples, né, mas eu faço a letra, eu me inspiro, e Deus me inspira ali, me dá uma direção, eu escrevo a letra, eu mando para ele, e ele coloca a música, né, e agora nós, né, e a gente está apresentando para a igreja, porque também, né, nós vamos gravar essas músicas aí logo. Mas o objetivo é cantar, né? E todas elas são coisas que a gente vive aqui na igreja, né, cara? O ano passado nós vivemos um tempo de muito avivamento, o Senhor nos enviando, comissionando. Então, e essa letra de domingo representa tudo que nós vivemos ano passado, uma igreja, vamos dizer assim, respondendo o chamamento do Senhor, né? Então, a letra fala sobre isso, né? Ela, Sim, sim, não, só realmente falando, lindo. só falando sobre a letra, né? Se tu Isso, perceber, né, a primeira parte, né, sobre a letra ali, né, a primeira parte, eu uso referência, né, as experiências de algumas pessoas, né, alguns personagens, né? Então, ali fala de ouça uma voz que não se cala, né? Que essa voz ela vem falando desde quando, cara? De geração em geração, né? E daí ela fala, isso. tem a quem enviarei, aí eu conto a experiência de Isaías, né? A quem enviarei, né? Quem há de ir por mim, né? E depois tem uma chama que não se apaga, né? Aí eu uso a experiência de Moisés, né? E esse fervor não terá fim, né? Então, todos eles foram enviados para algo, né? E depois temos a experiência de João Batista, né? Ele também foi prepara o caminho para o Senhor, né? Ele foi todos eles têm um enviar de Deus, todos eles respondem a um chamado de Deus, né? E aí nós cantamos, né? O refrão que diz eu quero ser, né? Quero ser teus braços, eu quero ser essa voz, né? Levando o que cura e salvação, né? Que é o que Deus está fazendo, né? Então é uma música que ela quer dizer isso, né? Aquilo que Moisés ouviu, aquilo que Isaías ouviu, João Batista ouviu, né? Nós também queremos ouvir e responder como eles, né? Dizer, Deus nos envia, né? Uma música de comissionamento e responsabilidade que temos hoje de levar o evangelho, né? Então ela fala sobre isso. Bem, realmente, é uma canção lindíssima mesmo. E foi, como eu falei, foi um momento muito especial, aquele momento ali de estar presenciando e ao mesmo tempo também estar aprendendo a letra e cantando. Isso foi muito bom mesmo. Muito bacana ali, realmente. Ô, pastor, olha só, deixa eu lhe perguntar. Eu falei, os desafios acontecem na vida, né? Eu lhe pergunto, em algum momento dessa trajetória, né, já como pastor, por alguma dificuldade, algum momento, pensou em, quem sabe, em desistir? Desistir, cara, eu vou te dizer assim, eu já me senti incapaz de prosseguir. Eu já me senti assim, sabe? Eu achei que o desafio era muito grande, né? Como eu Uhum. falei, né? Eu falei aqui, eu luto muito, já lutei muito mais com um complexo de inferioridade, né? E eu nunca pensei em desistir. Eu pensei já que o desafio era muito grande e eu me senti incapaz, assim, de ser o pastor que a comunidade aqui... Eu achei que poderia ter outros mais um perfil melhor, quando era mais novo, né? Que errasse menos, assim, mais preparados, né?
Então, eu já lidei com esse sentimento de incapacidade, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, também eu acho que, por ser assim, ou ter esse entendimento, eu sempre me senti muito dependente de Deus, né? E encarei o processo muito sem pressão, né, cara? Eu nunca me pressionei muito, eu só lidava com esse sentimento, né? E então, isso que aconteceu. Mas, eu sempre digo assim, ó, quando a gente aceita o chamado de Jesus, o que a gente idealiza, cara? A gente idealiza que a gente vai servir a Deus, que a gente vai pregar a palavra, a gente idealiza que o Espírito Santo vai nos tomar e que a gente vai ser uma bênção, e que o evangelho vai ser pregado. Só que o ofício pastoral, ele tá mais ligado com ovelha, cara. Então, tu tem que cortar lã, tu tem que tirar carrapato, tu tem que limpar a ovelha. Então, eu digo assim, ó, o difícil da função pastoral não é o pregar. O pregar é ouvir de Deus e transmitir. Mas o difícil, às vezes, é tu pegar a ovelha, cara, lidar esse trato com a ovelha, né? E com ovelha, que eu estou dizendo, o rebanho, para quem não acompanha, né? Quem não entende essa linguagem crentez, né? Ovelhas Sim. são as pessoas que frequentam a igreja, né? Porque elas vêm muito machucadas, elas são muito feridas, às vezes meio agressivas, às vezes algumas não são tão gratas, né? Como nós gostaríamos, né? Então, às vezes, o difícil é lidar não com as coisas espirituais, mas sim com o povo do reino, né? Mas, é, mas Deus vai nos formando, né? Vai nos formando, vai nos ensinando Com a amar. certeza. E a gente não pode colocar expectativa nas pessoas, né? Senão tu te frustra, né, cara? Tu tem que entender que o chamado é um compromisso que tu faz com Deus, né? Uma vez eu falei com a Paty, cara, nós estávamos no carro, nós estávamos enfrentando uma dificuldade na igreja, né? Porque nós estávamos sendo fiel ao que Deus tinha confiado a nós. E eu me lembro que estava eu, a Paty, o Thiago e a Fê, nós estávamos tomando mate, e eu falei assim para os guris, né? Eu falei, guris, Deus nos deu uma visão. As pessoas não estão nos entendendo nem nos acompanhando. O que eu pergunto para vocês? Se nós precisássemos, se essa igreja fechar, ela era muito pequena, né? Se essa igreja fechar, vocês estão dispostos a recomeçar algo na sala da minha casa? Né? Algo que só nós aqui. Será que a gente está disposto a começar algo, mas não negociar o que a gente acredita? E os guri prontamente, né, foram responder que sim, né? Então, né? Então eu percebi assim que era um cenário, isso que eu falei, era o pior cenário possível, quase hipotético, né? Mas eu já fui lá no pior, né? Se precisar fazer isso, eu conto com vocês ou vocês não estão afim? E aí, não, a gente está junto. Então, eu vou dizer, então, o meu compromisso é com Deus, né, cara? É com o Senhor, né? Não é demagogia isso que eu estou falando, né? Quando eu prego a palavra, eu procuro ser muito fiel àquilo que Deus está me revelando, né? Às vezes eu levo paulada que nem mais que os outros, né? Eu sempre ouvi essa expressão do pastor e eu repito, né? Quando eu falo, o meu ouvido é o que está mais perto, é o primeiro a ouvir, né? Então, Primeiro, também aprendo muito, né? Também aprendo muito. com certeza, com certeza. Pastor, o senhor comentando sobre o seu filho, a sua família, podia contar para nós um pouquinho sobre isso? Ah, sim, eu vou. É uma alegria falar sobre isso, né? Eu e a Patrícia, nós casamos em 2000 e... Não posso errar essa data, né, cara? Senão as coisas se complicam lá em casa, Isso. né? Não, mas nós casamos Pastor não é a data. casamos em 2005. 2005, né? Casamos em 2005, né? E a gente viveu 3 anos, assim, de casamento e tal, 3 ou 4 anos, e aí nós começamos a pensar na questão de filhos, né? E daí a gente começou a fazer exames e procurar e ver e nos organizar para isso. A gente viu que Sim. né, nós tínhamos uma dificuldade ali com relação a essa questão, e aí a gente encarou a questão que não teríamos, ou que seria só se fosse da vontade mesmo de Deus, com um milagre e tal, né? E daí tá. Mas nos acostumamos com a vida a dois, né? Não tivemos dificuldade com relação a isso.
E um dia, cara, as pessoas pensam que é muito sobrenatural tudo, né? Mas pode ser que seja. Eu e a Paty, a gente começou a ver uma série na Netflix, cara. Da Anne com E, uma coisa assim, eu acho o nome da série, né? A gente só viu uma temporada daquela série. Tem mais, mas só viu uma. E aí, cara, a história da série é de uma menina que ela foi adotada. Né? O que que acontece? Mas ela lá, antigamente, na Europa, né? O pai adotivo dela, né? Ele foi no orfanato, ligou pro orfanato para mandar um menino para ajudar ele nas atividades da casa, que ele ia adotar uma criança. Na realidade, depois a gente viu que ele queria ir embora e deixar alguém com a mulher dele, né? Mas daí ele queria uma criança, um menino. E aí não tinha um menino, mandaram uma menina. Aí ele, quando chegou a menina, ele quis devolver e foi todo. E aquilo me. Cara, como é que o cara vai devolver, né, cara? E daí tá. E aí, né, e a personagem ali era muito esperta, muito querida, né, cara? Daí eu falei pra Patrícia: Patrícia, vamos adotar uma criança, né? Daí ela, mas não sei como é que é isso aí, como é que funciona. Ué, daí, onde é que tem que ir? Eu pensei, né? É na prefeitura? Não, é no fórum, vamos no fórum. Aí nós fomos lá nos informar e tinha que preencher um negócio, né? Uma, uma ficha, né? Que a gente tinha que ter idade, sexo, e se com doença, sem doença, cor de pele, tudo isso tinha que escolher. Né? E aí a parte. Eu não consigo escolher, parece que é uma mercadoria que tá escolhendo, né? Daí, não, mas marca aqui, vão marcando. Daí eu falei para ela assim, ó. E a gente não sabia se queria ou não, né? Eu sabia se era coisa do momento. Eu falei, Patrícia, esse negócio demora. E não é porque tu entrou na fila que vai ser obrigado a adotar. Se quando chegar a nossa vez e tu não quiser, é só dizer que não, né? Mas vamos adotar, vamos botar nosso nome lá. E a gente colocou, né? E daí eu preenchi os papéis, ela não quis preencher, eu preenchi e enviamos. E entramos lá, a gente fez os cursos tudo, e nos tornamos aptos, né, para adoção. É toda uma análise que faz ali, né? E a gente ficou esperando, né? E aí tá. Aí passou 5 anos, né? E aí chamaram a Paty. E isso estava andando o processo da fertilização, né, lá em Porto Alegre, né? O processo e também os dois processos andando juntos, do Rian e da fertilização. Eu achava que ia vir, né, no caso, um filho biológico e um adotado, um adotivo, né, do coração, que a gente usa essa expressão, né? Tá aí, estava bem tranquilo com relação a isso. Mas nós entendemos que era um tempo do Rian, né, cara? O Rian chegou e ele ficou um tempo no abrigo, né? Nós entendemos que era um tempo para ele. Né? E aí a Patrícia poderia fazer 3 tentativas, né? Nós fizemos uma, não deu certo. Não fizemos as outras 2. E achamos que era o tempo do Rian. E o Rian chegou, cara. Eu tenho até uma experiência, né, para contar sobre quando a Patrícia me ligou. Tu tá em casa? Ela estava fazendo um curso em Santana do Livramento, né? Então eu fico em casa porque tem que te contar um negócio, né? Aí, ai meu Deus, o que aconteceu, né? Daí, será que aconteceu nesse curso alguma coisa que ela fez errado e vai dar alguma zebra? E daí eu já começo a imaginar um monte de coisa, né? Quando a gente não sabe o que é. Quando ela chegou, ela disse assim, ó, me ligaram do fórum, me ligaram da assistência social e vai vir uma criança, nós temos que conhecer ela. E eu tinha que viajar, eu tinha uma reunião da convenção em Canoas. E daí nós temos que ir lá conhecer. Deu, Patrícia, marca para segunda. Não, tu vai ter que cancelar essa viagem, porque tem que ir lá. Não, marca para segunda. Segunda eu vou lá, é sexta, sábado, domingo. Segunda eu tô aí, a gente vai lá conhecer. E fomos, né? Daí eu fui para viagem, voltei, fomos lá conhecer. Daí desmarcaram, por uma questão lá, tal, desmarcaram. E depois marcaram de novo. Quando, né, a assistência social colocou a Patrícia e ela perguntou, e eu perguntei, hein, é menino ou menina? É um menino. Menino, cara, eu sempre pensei que ia ser pai de menina. Né? Não, mas amém, é o que Deus quer, né? E qual que é o nome dessa criança? Tem nome? Qual que é a idade? Né? Daí eu comecei a pegar algumas informações, né, cara? E aí, cara, olha que interessante, cara. Daí ela falou, é Rian. Daí a hora eu achei Rian parecido com Reuel, né? E a hora que Uhum. eu pesquisei na internet o que era Rian, Rian quer dizer um pequeno rei, um pequeno príncipe. E quando eu vi o significado do nome, cara, eu
me emocionei na hora ali eu falei assim, ó, esse guri é o meu filho. Esse guri é o meu filho. E daí a Patrícia disse, ah, mas agora não vai ser mais, porque eles cancelaram, porque parece que o processo andou pelo outro lado, não sei o quê. Eu falei, não, não, vamos esperar, mas vai ser. E tempo, passou um tempo, cara, olha que uma semana nos ligaram, cara. Vocês querem conhecer o Rian? Daí tá, não, e daí na hora a gente marcou um dia e foi, né? Eu tenho uma foto, né, nós no carro, né? Nós compramos um presentinho, né? E eu tirei uma selfie antes de descer, né? No abrigo e a expressão da foto, tanto eu como a Paty, a gente tá muito feliz nessa expressão, né? Da selfie, né? E eu, cara, nós realmente estávamos felizes, né? E daí quando nós passamos assim, a assistência social nos levou, eu vi que eu ia estava num tapete, né, ali perto da televisão, que é uma casa, né? E eu olhei ali, eu acho que esse é o Rian. Mas me parecia igual a forma, mas não tinha certeza. Aí nós conversamos lá dentro, a mulher falou um pouco da vida dele, como ele chegou, como é que ele estava no abrigo, né? E o Rian, cara, quando trouxeram para nós conhecer, olha que interessante isso. Ele brincou um pouquinho comigo, eu peguei ele no colo, fiz umas gracinhas com ele e ele foi pro colo da Paty. No colo da Paty ele brincou um pouquinho e ele dormiu, cara. No primeiro dia que nós fomos conhecer o Rian dormiu no colo da Paty e a assistência social diz assim, ó, ele encontrou segurança no colo da Paty, né? Então ele dormiu no colo da Paty no primeiro dia e eu tenho uma foto também, a Patrícia com os olhos inchados, né, chorando, né? E aí, caralho, veio o nosso coração. Isso foi no início de setembro, dia 1º de setembro, uma coisa assim, ou um pouquinho antes, né? Final de agosto, foi por aí. E aí, né, dia 6 de setembro, né? Dia 6 de setembro eu já tinha conhecido o Rian. Dia 6 de setembro nós tínhamos uma vigília aqui na igreja. Nós tínhamos uma vigília e daí no dia no dia 6, a Patrícia me ligou, né? Reuel, a assistência social me ligou que amanhã nós podemos ir buscar o Rian. E eu, tá, mas porque vai passar o dia com a gente? Não, ele já vai vir. E daí aquilo tá, já vai vir, cara. Não, nós não tinha berço. E a Patrícia tinha um sonho, cara. Olha que loucura isso aí, cara. E a Patrícia sonhou que ela chegou assim com uma criança e disse assim, Reuel, um sonho dela, entregar uma criança para ela, Reuel, e agora eu tô com essa criança e não tem nada, nós precisamos, e ela no sonho dela, nós precisamos lá na Pompeia comprar umas roupas para uma roupa, alguma coisa para essa criança que não tem nada. E aí, cara, nós pegamos o Rian, né, nós conhecemos ele no abrigo e saímos do abrigo, né? E sabia que ele ia vir, mas mais uma semana para frente. E daí, tá, Paty, a gente já conheceu, e agora o que vamos fazer? Vamos na Pompeia. E nós fomos, já tinha quando o Rian chegou, ele já tinha umas roupinhas, mas não tinha berço, não tinha nada, não tinha quarto, não tinha nada, 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 cara. Não tinha nada. Realmente nada. E aí, cara, olha que loucura isso aí, né? Eu recebia dia 6 a informação que ele ia vir dia 7 e tinha vigília aqui na igreja. Eu fiquei o dia todo fazendo alguma coisa, cara. Eu ajudei na obra, eu não parei, porque eu não conseguia ficar parado. E daí na vigília eu contei para o pessoal. Eu contei, né? Pessoal, tem uma notícia para dar para vocês, né? Na vigília, amanhã o Rian vai chegar. Ele vai vir, já vai morar com a gente. Nosso filho já vai vir. E aí o pessoal, tá, e como é que tu tá te sentindo? Eu não parei ainda, eu nem sei o que eu tô sentindo, né? E eu fiquei na vigília até às 6 da manhã. E no outro dia, às 9 horas, eu peguei ele. Nós fomos lá no abrigo, pegamos ele. Daí eu passei na igreja que peguei uma bacia que a gente usa aqui, que era a banheirinha dele, cara. Foi a banheirinha dele durante um período. Eu tenho um vídeo do primeiro banho dele. Ele chegou em casa, a primeira coisa que a gente fez foi um banho nele. E colocamos uma roupinha nova, né? Pra simbolizar. A partir desse momento, tua vida vai mudar, cara. A partir desse momento, tua vida vai mudar. E realmente, mas eu não sabia que a nossa ia mudar, né? A nossa mudou muito, mudou muito.
Que lindo, que lindo. Olha, que história ali, emocionante, né? Até para gente ouvindo isso, né? E até uma mensagem para quem sabe as pessoas que estão assistindo agora, ou que vão assistir depois, né? E tem esse desejo de ser pai, de ser mãe, e às vezes por alguma situação da vida, alguma coisa não possa ter, né? Tem essa É. possibilidade, né? Cara, Da eu adoção. tenho uma. Agora eu tô vivendo essa realidade, né? Eu tenho um pensamento, cara. Eu tenho um pensamento assim, ó. Eu tô conversando com a Paty para nós adotar mais um, né? Eu tenho desejo de adotar mais um. Mas o que que eu tô. Eu penso assim, ó, que se tu tem planos de ter 3 filhos, né? Ou 4, ou até mais, né? Abre uma vaga, cara, para uma criança a, a, adotada, cara. Por que eu penso, cara? Quando tu libera um filho, esse filho já vem com um destino. Ele já vem, ele é planejado, ele já vem com destino. Mas quando tu adota alguém, cara, tu interfere no destino, cara. Tu muda o destino de alguém. Então, isso falou muito comigo, cara. Isso aí é uma ministração de Deus na minha vida. Então, eu acho que se tu tem ideia e planeja ter mais de um filho, cara, um ou dois, mesmo que tu tenha condição que aconteça, né? Um ou dois ou três, né? Abra uma vaga, cara, para um filho adotivo, porque tu vai interferir diretamente na vida de alguém, cara. Então, isso é maravilhoso, essa possibilidade, né? Isso tá. Eu tô com. Eu tenho desejo, a Patrícia já está quase se convencendo, né? Eu sei que pesa mais para a mãe, carrega mais para ela, né? Inclusive, eu tô aqui, ela tá lá em casa, né? Com o Rian, a carga dela aumenta, né? Mas eu sempre procuro Sim. também dividir essa carga, né? Eu não posso impor só a minha vontade, né? É algo que se conversa junto. Mas eu tenho desejo de adotar mais um, nem que seja, né? E eu não sei o que Deus tem para frente, né, cara? Mas de alguma forma eu queria poder servir mais, né, nessa questão, né? Não sei se dando palestra, ajudando essas crianças, ministrando em alguma escola, alguma questão, né? Mas eu acho que a gente tem muito para fazer nessa área, né? Eu vejo que Jesus, cara, ele, ele se preocupava muito com o aflito, né? O simples, e ele se irritava muito com o sistema, né? Quando Sim. ele virou o tempo para cima lá e as mesas, ele estava muito indignado com o sistema, né? Mas ele sempre teve muito acolhimento, muita compaixão, muito misericórdia com o aflito, né? E o mundo está cheio, cara. Está cheio de pessoas aflitas aí, né? E a gente precisa, de alguma forma, se mudar a vida de um, já tá bom. Já tá bom. Com certeza, com certeza. Pastor, olha só, chegou esse momento agora, na parte da live aqui, que é o bate e volta do Conexão. Como Aham. é que funciona? Deixa eu lhe explicar. Deixa eu me Eu vou falar uma recompor aqui, palavra para o pastor. senhor. Deixa eu me recompor. Tá, vamos lá. Fica Como é que tranquilo. funciona? É porque é um momento, eu estou falando, é um momento com certeza na vida de vocês que foi inesquecível, né? Esse momento. É, é verdade. Maravilhoso, maravilhoso. E o Rian, cara, ele demonstra muito amor, cara. Ele me ama muito, assim, ele agora chega em casa e faz uma festa, né? Eu percebi assim, ó, quando a gente chega em casa, né, o nosso objetivo é vou largar a chave aqui do carro, vou me sentar, vou descansar, mas eu já aprendi que não, né? Eu chego em casa, eu ainda tenho que pegar no colo e ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo, jogar uma bola, ver um desenho, eu tenho que fazer uma coisa com ele antes, né? Depois eu vou ver o que eu faço em casa. Né? Então ele é muito, muito amoroso, muito queridão. Né? Mas vamos lá, como é que é esse Ah, negócio que aí? lindo, que lindo, que lindo, que lindo. O bate-volta, eu vou falar uma palavra para o senhor e o senhor me diz o que significa para ti ou como o senhor vê, mas assim, me devolve numa palavra ou numa frase, como quiser, Tá, vamos ver. tá bom? Eu não Vamos lá sei muito bem. então. Vamos O fazer que uma significa? primeira, vamos fazer um teste então. Vamos fazer uma.
A primeira só para ver, o que significa para o senhor, ou como o senhor vê, amizade? Amizade, cara. Amizade, intimidade, né? Intimidade. Eu vou dizer, toda amizade, ela precisa, todo relacionamento, ele precisa de profundidade, cara. A profundidade e a exposição, ela define a qualidade da relação, né, cara? Isso funciona para casamento, para amizade, né? E eu vejo que a galera tá muito superficial, né? E pensa que amigo é seguidor, amigo é o companheiro de festa, mas não, cara. Tu considera amigos aqueles que tu tem profundidade, né? Intimidade. Né? É isso aí? É assim? É, sim, vem isso, vem isso. Vamos lá para o próximo. Dinheiro. Dinheiro, cara, é importante. Não é tudo, mas é importante, né, cara? A saúde Sim. financeira é algo que todo mundo. Se tu tem uma saúde financeira, não estou dizendo que tem muito ou pouco, mas tem equilíbrio financeiro, tu desfruta um pouco de paz, né, cara? Tranquilidade. Boa parte dos estresses que nós enfrentamos, às vezes, está ligado à falta dele, né? Ele não é tudo, mas ele é importante, né, cara? A gente não pode ser simplista, né? Ou para dizer que dinheiro não é nada. Claro que ele é importante, sim, né, cara? Fruto do trabalho também, né, cara? Ele é fruto do teu trabalho, fruto do teu empenho, fruto da tua entrega, né? Então, mas ele é importante sim para te dar uma qualidade de vida, né? Com certeza. Medo. Um medo, cara, um medo. Ultimamente, cara, assim, eu não sei se tem alguma coisa a ver com a paternidade, né? Mas a chegada do Rian, mas eu passei um período agora com medo de morrer, cara. Eu vou te dizer, eu tinha medo, pai, se acontecer, e se eu vir um negócio aí, até andando, até viajando, cara, eu tô mais cuidadoso, assim, né? Porque o pessoal, o Rian precisa de mim, né, cara? Patrícia se vira aí, trabalho, tem o trabalho, vai sofrer, eu espero que sim, né? Mas uma criança a gente fica mais, tem essa questão de dependência, né? Então eu tinha esse medo, né? De não, de morrer, assim, ultimamente, né? Mas eu não tenho, assim, tirando essa questão específica, né? Qual é o medo, né? Quem sabe ele não poder suprir, né, cara, a família, essas coisas. Eu acho que todo homem enfrenta esse medo, né? De suprir com as coisas, né? Eu acho que o homem é muito importante para o homem isso, né? Ver que a casa Uhum. dele tá suprida, né? E o homem de Deus, ele entende que esse suprimento ele vai além da geladeira cheia, da conta dele nos paga, mas é também a casa suprida com afeto, a mulher se sentindo cuidada. Então, essas coisas que eu acho que a gente pode ter, o homem tem, lida com esse medo aí, né? Beleza. Só abrir um parênteses aqui, só para dar um abraço para o Josué. Josué Bader. Fala, Josué. Grande abraço, barbearia Josué ali. Seguidinha, breves novidades aí. Tá mandando um abraço pro senhor aí. Eu ia dizer, eu corto o cabelo lá, não, eu faço a barba lá, né? Eu sou cliente deles ali. O Rian corta o cabelo lá, o Rian sim. O Rian sempre quando eu pego Eita, ele no colo pra sair, ele, vamos cortar o cabelo, papai? que moço. É. Vamos lá, a próxima. Família. Família é a base, né, cara? É a base, é o bem mais precioso que tu pode ter, né? Através da família, tu cumpre o propósito de Deus para tua vida. E uma coisa que eu penso também sobre família, né, cara? É o teu primeiro ministério, né? É o primeiro ministério que tu tem antes de ser pastor. Tem que entender que tu é um esposo, tu é um pai, tu tem uma família, né? Então, é o primeiro ministério. Ah, beleza. É uma qualidade do Reuel. Uma qualidade do Reuel, cara. Como é difícil falar de si mesmo, né? Como é difícil de falar de si mesmo, É né? difícil, né? Mas eu acho que sou um bom ouvinte, cara. Eu acho que eu sou um bom ouvinte. Se alguém precisar conversar, abrir o coração, eu tenho empatia de ouvir, de chorar junto, né? De sorrir junto. Então, eu acho que eu sou um bom ouvinte, né? E
Uhum. Bem, cara, não tô E um querendo... Eu acho que eu sou um bom conselheiro também, cara. Eu acho que eu sou um bom conselheiro. Ao longo da minha vida, eu consegui discernir os princípios do reino, boa parte deles, né? Tanto é que eu tenho já algum material separado, né, para isso, algumas ideias, alguns tópicos para trabalhar, né, até para escrever algo com relação a isso, aos princípios do reino, porque eu acho que a gente prega na igreja, né? Você tem que viver pelos princípios do reino, o reino tem que guiar a tua vida. Mas eu perguntar quais são esses princípios, né? E as pessoas às vezes não sabem, e às vezes não tem como tu falar em meia hora, né? Uma hora de pregação. Então eu pensei em escrever algo sobre isso. Eu tenho algumas ideias, né? Quem sabe, né? Se assim acontecer logo, logo, um dia, né? Deus vai me presentear com isso, né? Com mais falar sobre isso. E um defeito? Um defeito, cara. Um defeito. Ah, eu não me lembro, cara. Vamos ver. Eu sou muito desorganizado, cara. Não sei se conta isso, né? Ah, cara, essa semana, para te ter uma ideia, essa semana eu marquei um aconselhamento com duas pessoas no mesmo horário, né, cara? Semana passada eu fiz isso. E aí quando acontece isso, aí um tipo de cara comigo, né, cara? Eu digo, que amadorismo, cara. Como é que tu faz um negócio desse, né? Eu marquei, eu marquei um aconselhamento com uma irmã e com um irmão aqui e estavam os dois aqui no mesmo horário, cara. E eu não tava. E daí o Xande me ligou, né? Pastor, a Ariane tá aqui e o Bito tá aqui, que são os irmãos que eu ia conversar, né? Daí o Bito... Não, manda o Bito aqui para casa. Daí o Bito foi para lá e a gente ficou conversando com a Ariane aqui, tomaram um café, né? Mas aí eu vi, cara, isso é muito amadorismo, eu preciso melhorar nisso, né, cara? E eu já tentei comprar agenda, usar a agenda do celular, eu já tentei... Eu acho que eu preciso de ajuda nessa área, né? Mas essa é uma das questões que mais eu já fui, né? Agora, né, eu tenho aqui na igreja tem um médico, né? Tem um médico, ele é psiquiatra, né? E ele com todo carinho, todo amor e todo cuidado, ele me falou que pastor, eu falei, ele contando o perfil do TDAH, né? E daí Sim. eu falo, ele tava, nós estávamos viajando junto, né? E ele falando que o TDAH é isso, e fala isso, e age dessa forma. E eu me identificando, né? E eu falei, não, tu acha que eu tenho esse negócio aí? Ah, pastor, com certeza tu tem, né? E aí, então, eu tomando uma medicação, né? Mas eu me esqueço de tomar, para te ver como o nível, né? Então é uma questão, acho que essa questão da, da um dos defeitos, né? Não vou falar muito aqui, né, cara? Não vou me expor muito, né? Só um pouquinho. Deixa. Deus. Cara, Deus no meu Instagram, né? Eu uso uma frase ali: encontrei em Jesus uma razão para viver, né? Eu não consigo ver a minha vida sem isso, né? Eu não consigo ver a minha, a minha vida sem Deus. Uma vez eu me emocionei, né? Eu orei para Deus no culto, daí eu falei assim: Deus, eu não prometo que eu vou acertar sempre, cara. Eu não prometo para ti. Nós estávamos cantando uma música que dizia: meus lábios sempre te louvarão. E eu cantando aquela música e falando com Deus, né? Eu digo, Deus, eu não posso te prometer que eu vou acertar sempre, eu não posso te prometer que eu vou ser sempre fiel, que eu vou ser sempre um bom exemplo. Mas eu disse para Deus, Deus, agora eu te prometo uma coisa, eu nunca vou me curvar diante de outro Deus. Nunca, 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 nunca. Nunca vou te trocar por nada, porque tu já conquistou meu coração. Talvez a minha carnalidade me distancie, mas eu nunca vou me render ao outro Deus, né? E aquilo fez um sentido para minha vida, cara. Me falou de identidade, né? Me falou a quem eu pertenço, né? Então é isso, Deus é a quem eu pertenço. Uhum. E, pastor, a última agora, coisa do bate-volta. Se o senhor tivesse frente a frente com o Reuel de 15, 16, 17 anos hoje, se tivesse uma oportunidade de estar frente a frente com ele, o que o senhor falaria para ele? O que eu falaria pro Reuel, cara, de 16 anos?
que eu diria, cara, pra mim, né? Não sei o que eu diria, cara. Quem sabe eu ia dizer pra mim ser um pouco mais confiante na vida, né? Na minha adolescência, eu sofri muito com isso, né? E, e dizer que vai dar tudo certo, né? E deu, né? Eu acho assim, minha vida, eu tive minhas dificuldades, mas eu sou muito grato, cara, pelo que eu tenho, pela vida, pelas pessoas que eu tenho na minha volta, né? Eu sou muito grato pelos irmãos que Deus me deu, pela esposa que Ele me deu, né? Eu olho, então não, né? Quem sabe alguns relacionamentos eu não teria, né? Eu teria me cuidado mais, né? Me prejudicou de alguma forma, mas me ensinou muito também. Eu acho que não dá para dizer muita coisa, cara, porque eu acho que a vida que eu tenho hoje ela é fruto dos acertos e dos erros, né? Então os acertos, então não tenho, sei lá, cara, sei lá o que eu diria, não consigo ver uma. É difícil essa pergunta, hein? Já te perguntaram isso ou não? Oi? Já te perguntaram isso? Já fizeram essa pergunta para ti ou não? Ah, me fizeram essa pergunta, por isso que eu não conseguia falar no dia que me Tu não fizeram. Eu conseguiu? falei, cara, eu vou colocar isso no Instagram. Tu Oi? não conseguiu dizer nada. Não, fiquei, ó, tempão pensando. É. Mas eu acho que era isso, cara. Não, mas é Eu isso ia me mesmo. observar, eu acho. Se eu tivesse essa oportunidade de me ver, cara, eu queria me observar só. Como eu, sei lá, como eu me relacionava com as pessoas. Porque a vida da gente muda. Eu tenho uma experiência, cara, que vou ter que contar aqui, né? Eu moro hoje, eu moro hoje em diagonal com a casa que eu morava quando conheci a Patrícia. E ela tinha 15 anos e eu tinha 17. E eu morava na casa e eu me lembro, cara, que eu ficava espiando na janela para ver se ela, o irmão dela, tava lá na frente para nós ir jogar vôlei. Nós jogava vôlei na rua. E aí eu fiquei. Um dia eu estava sentado na frente de casa e pensando, cara, lá daquele lado da rua eu tinha 17. E desse ano, e desse lado da rua eu tô com 42, cara. Mas só que aquele para esse parece que eu sou. Onde a vida mudou, cara? Onde a vida mudou? Porque eu olho hoje um guri de 17 anos e eu olho para mim, eu digo, cara, é muita diferença, né, cara? Sou um homem, ele é um adolescente, né? Sim. Mas como que mudou, cara? Como que mudou, né? Então, eu não tenho grandes arrependimentos, assim, cara, assim, de dizer, isso eu não faria hipótese nenhuma. Né? Quem sabe alguns pecados, né, eu não ia me envolver, porque traz consequência ruim, né? Mas que nem eu digo, cara, tu Sim. é resultado dos teus acertos e dos teus erros, né? Então, né, algumas amizades que eu desenvolvi ao longo da minha vida não foram boas, né? E trouxe um certo prejuízo emocional, mas também trouxe muito ensinamento. Então, até elas eu teria, né? Não tenho o que dizer, né, cara? Tudo colaborou, né, para hoje. Né? Quem sabe eu falaria, Bom, eu falei. sei lá, os números da Mega Sena. Tô brincando, não faria isso. Agora eu tô ironizando aqui, né, cara? Só quem sabe isso. Perfeito, Mas perfeito. como é que Ah, eu ia mesmo, falar se eu não sei, né, cara? Eu não sei nada. Não, se eu fosse agora, falar, não ia conseguir nem dizer isso, cara. nem isso eu poder falar. É. Perfeito. Olha, eu digo assim, ó, nós vamos ter que fazer uma parte 2 desse bate-papo. Tem Claro, mais, cara, vamos tinha sim. muito mais coisa. Claro, a gente tem muita história. É. A gente tem muita Tem muita história. história, tem muita história. É. O pessoal já pode colocar aí, ó. Coloca aí, eu quero parte 2 aí. Pode colocar nos comentários aí, galera. Pode colocar. Quem quer parte 2 aí, bota aí no comentário. Pastor, antes de nós encerrarmos aqui, eu quero que o senhor, com uma breve mensagem que o senhor passa para todos que estão assistindo e que vão assistir depois para o YouTube, porque eu quero frisar bastante aqui que essa live ela não vai ficar no Instagram. A partir de amanhã ela fica disponível lá no meu canal no YouTube, tá bom? O pessoal compartilhar, para o pessoal assistir de novo, quem não pôde assistir. Mas qual é a mensagem que o Tá. senhor pode passar aí, a breve mensagem para todos? A mensagem que eu vou passar aqui, cara, ela tá.
eu contei parte dela aqui na igreja. Ela está relacionada uma experiência que eu vivi no mercado umas 2 semanas atrás. Eu fui no mercado e uma conhecida minha, né, uma senhora, vamos dizer assim, ela me procurou ali no mercado e ela perguntou para mim sobre expôs a situação. Ela perguntou assim: eu posso te fazer uma pergunta pessoal, né? Eu, o que ela vai fazer, né? Daí pode. Eu quero perguntar, eu quero que tu me diga assim, ó, o meu pai, contou a experiência, né? O meu pai, ele tá com câncer, ele tem 3 meses de vida, essa é a realidade dele. E eu tenho uma irmã minha que ela é cristã e ela diz que eu preciso orar com ele para ele aceitar Jesus, né? E eu quero saber se isso vale. E daí eu olhei para ela e digo, olha, faz sentido, faz sentido. Tá, mas vale? E daí, como assim vale? Né? Eu vou dizer assim, não, ele teve a vida toda dele, viveu do jeito dele, da vontade dele, ele nunca foi na igreja, ele nunca serviu a Deus, e agora no final da vida ele vai e quer aceitar, isso conta e vale? E daí eu falei, vale, conta, e eu vou dizer por quê. Eu vou dizer assim, ó, o teu pai, ele perdeu uma grande oportunidade na vida dele, né? Viver com Deus, seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus é a melhor coisa que tem. Eu vou dizer assim, é uma vida maravilhosa. Com dificuldade, sim, mas é uma vida muito boa, cara. E o teu pai, provavelmente, ele não teve essa vida boa. Ele vai encontrar Jesus no final da vida dele, ele vai ter salvação, a alma dele. Ele vai resolver a questão da alma dele. Mas esse tempo perdido por não ter Jesus não tem como voltar atrás. E aí ela olhou para mim e falou assim, faz sentido o que tu está dizendo agora, eu entendi. E aí daí eu conversei um pouquinho mais e quando eu estava saindo do mercado eu voltei. Eu voltei e falei para ela, se tu quiser eu posso conversar com teu pai, né? Eu posso sentar com ele, escutar ele, falar com ele. Para mim vai ser uma honra, uma alegria, né? E daí ela, eu pensei nisso na hora que tu estava falando, né? E, e aí eu peguei. Por que eu tô falando isso? Que queria falar com ele. Porque pessoas que já estão numa situação assim, no caso terminal, eu, no meu ponto de vista, elas já estão se desligando da vida, né? E eu tenho para mim, isso não tem uma teoria, mas eu tenho para mim que elas são mais sensíveis e até mais conectadas, né, no sobrenatural. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que todos nós temos uma oportunidade hoje, né, enquanto temos saúde, né, de ter uma vida boa, cara. Uma vida abençoada. Quando eu falo abençoada, cara, eu não estou dizendo que tu vai ter tudo que tu deseja, mas tu vai ser tudo que Deus quer. Eu creio que existe uma versão nossa que está do lado de Jesus, do lado de Deus, e tu só vai poder viver ela se tu correr para Deus, estar na presença de Deus. Então, muitos de nós estamos vivendo uma distorção. O que é uma distorção? Muitos de nós estamos vivendo uma vida que não é a vida que Deus planejou para nós. A palavra de Deus diz, né, lá em Salmos, né, que o nosso Deus, o nosso Pai, ele nos criou quando nós éramos ainda uma substância informe, sem forma, né? Quando nós éramos um embrião. Ele diz que ele nos criou, ele planejou e ele nos teceu, ou seja, ele nos costurou, né? Quando nós ainda éramos um embriãozinho lá na barriga da nossa mãe, já havia planos para minha vida, para tua vida, para a vida de todos nós. Há esses planos, né? E o que acontece? Muitos de nós não estamos vivendo esses planos que Deus tem a nosso respeito, por quê? Porque nós nos desviamos dele. Mas existem esses planos, existem eles. E o que eu quero dizer para todas as pessoas que estão me ouvindo aqui, ó, ou que vão me ouvir, ou em algum momento participar desse momento da live, né? Deus tem um plano com a tua vida. Né? Ninguém. Ah, mas o meu pai não me planejou, eu sou filho de um abuso, né? O processo pode ter sido um engano, mas tu não é um engano, né, cara? Tu não é uma obra do acaso. Há um plano para tua vida, há um projeto de Deus para tua vida e tu vai viver a plenitude, todos esses planos quando tu estiver na comunhão com Deus, né? Se eu puder dar uma orientação, né? Não deixe
cara, para viver os planos de Deus no último dia da tua vida, né? Não perca essa oportunidade de viver hoje aquilo que Deus tem para ti. Tu não tem arrependimento, não tem como ter, não tem como ter. Se tu procurar hoje viver o que Deus tem para ti, tu vai ser uma pessoa feliz, cara. Com dificuldades, com problemas, mas tu vai encontrar um propósito na tua vida, que é o que é mais importante, é o que menos as pessoas entendem e têm hoje, propósito. As pessoas tiram suas vidas, as pessoas entram no mundo das drogas, trocam de relacionamento porque não encontraram o propósito de vida. E Deus tem esse propósito para a tua vida. Ele sacia a sede da nossa alma. Não vale a pena viver uma vida com sede, né, cara? Não vale a pena. Então é isso que eu digo, né? Vem para a fonte, vem para Jesus, vem e beba, como a música que nós cantamos, né? Ou não, essa nós não cantamos ainda. Nós vamos cantar um dia aí na igreja. É uma outra música. Quem tem sede, vem e beba, até transbordar. Amém? Amém. Amém. Muito obrigado, então, por essa oportunidade que nós tivemos, por iniciar esse 2024 aqui no Conexão. E como eu disse, agora vamos fazer a parte 2, que o pessoal já pediu, já botou até nos comentários. Vamos lá, vamos marcar. Cara, muito bom esse tempo contigo, cara. Eu tava assim meio apreensivo, né? Como é que funciona esse negócio, mas fiquei muito à vontade. Parabéns pela forma que tu conduz aí. Tá de parabéns. Bem. E esse tempo foi precioso aqui contigo, cara. Deus te abençoe, né? E tenho certeza que Deus vai estar te usando e vai te usar muito através desse teu projeto aí, né? Deus abençoe tua vida sempre. Amém. Amém, pastor. Alegria imensa, digo assim, de coração, para todas as pessoas que estão assistindo aqui. É uma alegria imensa em estar participando, estar congregando aí na igreja na IBN. Ter o senhor como um pastor, como um amigo. E, como falei, nós vamos marcar a conversa para a gente conversar mais um pouco. Vamos sim. Mas a alegria imensa de estar participando com vocês aí todos. E dizer que as portas aqui do Conexão estão sempre abertas, quando precisarem, estou à disposição também. Amém. Obrigado, mestre. Valeu. Deus abençoe. Vou só tirar um printzinho, pastor. Peraí. Peraí. Segura aí, pastor. Ah, tá. Segura aí. Vamos só tirar um printzinho aqui, pastor. Ah, vamos sim. Deixa eu me ajeitar aqui. Isso. Aê, fechou. Feito. Feito, Deus abençoe. Tá, obrigado. Deus só abençoe. Fechar aí no xizinho. Deus abençoe. Próxima. Amém. Aí só fechar isso aí. Fechou? Aí. Galera, sensacional o bate-papo com o pastor Reuel. Espero que você tenha gostado muito aí. Foi um prazer imenso estar com vocês. E nos encontramos semana que vem com mais uma live, com mais um bate-papo sensacional, com muitas surpresas ainda que estão por vir. Obrigado a todos que estiveram compartilhando, estiveram aí comentando, dando sua boa noite, dando seu alô. E, pessoal, lembrando que a partir de amanhã está disponível lá no meu canal no YouTube, Conexão Cleverson Prest. Se você ainda não participa, se você não é inscrito ainda no canal, mas corre lá e te inscreve. Venha fazer parte da família Conexão. Lá tá todas as mais de 200 lives já realizadas. Estão todas lá no YouTube, no Conexão Cleverson Prest. Você se inscreve lá e dá essa força para nós. Muito obrigado a todos. Nos encontramos, então, semana que vem aqui no Conexão Cleverson Prestes. Até a próxima. Valeu! Fui!